Olá, pessoal! Está começando mais um podcast Corrida na Rede. E a convidada de hoje foi um dos grandes destaques do Ironman Brasil, que aconteceu no último final de semana em Jurerê Internacional e movimentou Florianópolis. A prova reuniu 1.800 atletas de todos os lugares do Brasil e até do mundo. E olha só o desafio desses caras, hein? É para poucos, 3,8 quilômetros de natação, 180 de ciclismo e para fechar uma maratona. Você que corre já sabe, né? São 42 quilômetros de corrida. Baita desafio, né? E a nossa manezinha, prata da casa, Mariana Andrade, foi vice-campeã dessa prova. Olha só que honra, hein? E é com ela que hoje nós vamos conversar. E ainda, de quebra, ela garantiu a vaga para o Mundial da Prova, que acontece em Kona, no Havaí. Hoje vamos conversar então com Mariana Andrade. Mas antes disso, aquele recadinho do nosso patrocinador, Aminovital. A Aminovital é a marca mundial de suplementos para esportes da Ajinomoto. A Ajinomoto você já conhece, né? É a líder mundial na produção de aminoácidos. Conheça os produtos da Aminovital e descubra como você pode se preparar melhor para o próximo desafio. E olha só, está aparecendo aí na sua telinha um QR Code que vai direcionar você para o nosso site. Saiba mais sobre os benefícios de comprar aqui o seu Aminovital. Mariana, seja muito bem-vinda ao podcast Corrida na Rede. Eu que agradeço, é um prazer participar aqui com vocês. Olha só, Mari, então como é que tá ainda, acho que essa moção ainda faz pouco tempo, né? Acho que deu 15 dias só aí da tua conquista, né? Desse vice, né, campeonato, né? Prata da casa. Como é que tá a emoção aí? Olha, eu ainda tô muito empolgada. Até semana passada, assim, tava custando para acreditar. Porque foi um dia que deu tudo muito certo, até mais que certo, eu brinco. Porque foram 3 situações no único dia. Eu acabei conseguindo baixar o meu melhor tempo, mesmo naquelas condições mais difíceis, que estava ventando muito, com muita chuva. Então, achei que de repente poderia não conseguir. Consegui fazer o meu primeiro top 3, né? Que eu já tinha feito alguns top 10 aí ao longo dos anos, mas nunca top 3. E o principal foi que eu garanti a minha vaga, né? Para competir no Campeonato Mundial de Ironman, então que acho que é a maior prova de triatlon do mundo, né? E até vai ser um ano assim que vai ser o primeiro ano na história que a prova vai ser exclusivamente feminina lá. Uau! Porque eles separaram, então os homens vão competir em Nice, na França, em setembro, e a prova do Havaí esse ano vai ser feminina, então vai ser um marco assim na história do triatlon também, estou muito feliz. E vou competir lá pela primeira vez. Que máximo. E você esperava esse resultado, Maria? Você estava 6 anos sem competir no Iron, você esperava esse resultado? Olha, eu fiquei um tempo fora porque eu tinha saturado, né? Acho que meu corpo e minha cabeça não aguentavam mais desde os 19, 20 anos fazendo Iron. Então tinham sido 14 Irons que eu fiz, né? E agora, quando eu voltei, eu pensei, eu tô mais saudável, eu tô me sentindo mais forte e eu preciso saber onde que eu vou chegar, porque o Ironman é essa eterna dúvida, né? Será que eu já cheguei no meu limite? Será que eu posso melhorar um pouquinho? Então, em novembro, conversei com o meu atual treinador para ver se ele topava esse desafio. Eu tava fazendo mais bike, né? Bem focada no ciclismo nesses últimos anos, correndo e nadando muito pouco. Ele topou e aí foi um ciclo muito diferente dos outros, porque foi um ciclo onde veio uma motivação que eu achei que não existia mais dentro de mim. Eu estava extremamente dedicada, porém também mais madura, depois de ter ficado tanto tempo fora, e aí usando a minha experiência também como treinadora. Então eu consegui treinar com muito foco, mas curtindo, sabe? Agradecendo o fato de eu ter saúde, de eu poder competir em casa. Então eu cheguei na prova leve, tava com uma equipe multidisciplinar também, que foi fundamental para eu conseguir treinar bem. Então eu fui me sentindo muito segura e amparada. E tava, competindo em casa, no lugar que eu amo, né? Eu brinco que a pista aqui na SC, todas as pistas aí fechadas só pra gente, então não tinha por que não tá feliz, né? E qual que é a modalidade que você teve mais dificuldade? Como você falou, né? Não sei se para todo mundo que acompanhou, estava um dia de chuva,
vento, frio. Acho que principalmente para bike, o vento, depois você vai contar pra gente, ele prejudica um pouco, né? Até se você puder detalhar um pouco mais, nosso público é mais focado em corrida, mas a gente gosta de falar de triatlo também, porque a corrida é um importante pilar do triatlo, né? Sim. Qual foi a modalidade que você teve mais dificuldade? Olha, por incrível que pareça, né, a minha modalidade forte, né, o meu ponto forte no triatlon é o ciclismo, mas foi a que eu tive mais dificuldade, porque realmente estava um dia atípico. Depois de um mês de maio perfeito, só com sol e tal, tava meio que um verão. A gente já viu na previsão, na véspera, a gente já estava preparado, então, para o que ia acontecer, porque era um vento sul muito forte, com rajadas mais bem fortes também, chuva e frio. Então, a gente já foi preparado para tudo. E eu acho que se a gente já sabe o que vai, né, esperar, a gente já não é pego de surpresa. Então, eu não fui largando pensando, pô, que pena, tá chovendo. Cara, o que vier tá bom, entendeu? Então, o primeiro passo foi esse, né? E aí, no dia, assim, o vento sul tava muito, muito forte. De Canasvieiras até chegar no sul da ilha, era praticamente um vento contra o tempo todo. E o que deixou mais difícil também, tinha muitas rajadas laterais ao longo do percurso, em alguns pontos, tipo ali no centro-sul, que pegava de lado. A gente usa uma roda fechada, a roda traseira, alguns atletas, né? Que ela é mais veloz, ela embala melhor. Porém, ela vira uma parede, então ela te joga pro lado. Ao mesmo tempo que ela é boa, com vento lateral, ela te atrapalha. Então, acabou que em 180 km de bike, que eu fiz em 5 horas, a gente ficou muito mais tenso em cima da bike, fazendo muito mais força para ficar estável. Então, é um desgaste muito maior. E depois, quando a gente vai correr, tu tá mais fadigado, mais cansado. Claro. Então, o desafio do ciclismo era comer, hidratar e tal, mas se manter firme em cima da bike e não passar do ponto, fazendo muita força para também não sair quebrado para a corrida. Então, tem que achar esse equilíbrio, né? E qual a modalidade que você teve mais facilidade aí, né? Nessa prova em específico? Eu acho que a corrida também é desafiadora, né? Porque é uma maratona, são 42 quilômetros, né? E como você falou, depois do ciclismo, você não tá com a perna muito pesada depois do ciclismo para correr? Como é que é? Então, a gente fica com a perna mais pesada, com certeza, mais fadigada. Eu tinha uma estratégia que eu, né, montei com a minha equipe, com o meu treinador, bem definida em cada modalidade. E eu segui à risca essa estratégia, então a minha prova foi muito equilibrada. Porque é isso, né? Uma coisa depende da outra. Se eu faço mais num, pode faltar na outra modalidade. Mas também se eu não forço, eu não sou competitiva e as meninas abrem e a gente fica para trás. Então, é tudo muito calculado. Eu fui duas vezes para São Paulo, mas eu fiz muitos testes com o meu treinador de lactato, ritmo de prova e tal, exatamente para isso, para eu conseguir fazer um ciclismo firme, porém sair com as minhas pernas boas para correr. E deu certo. Claro que a gente fica um pouquinho mais tensa por causa que estava um pouco frio e tinha a questão do vento. Mas eu fiquei muito feliz. Quando eu botei a perna para correr no chão, eu vi que eu assim, pô, tô bem. Porque tem vezes que a gente sai da bike, tá tudo travado, tá tudo duro. E eu senti, eu tava mais rápido do que era pra estar. Então, tava solto. E eu pensei, pô, vou aproveitar essa maré boa e vou manter assim. Também não era 30 segundos de pace mais rápido, né? Eu queria fazer ali 4:30, 4:40. Eu saí correndo a 4:20. E daí fiquei boa parte da maratona no 4:20, 4:25. Que é um pace excelente, né, gente? Ela fez em 3:12. E aí, 3:12, porque mulher. depois, ao longo da prova, vai vindo a fadiga. A gente vai travando naturalmente. Eram 4 voltas, né? Na corrida de 10K cada uma. E eu achei muito, muito bom, assim. Nunca tinha feito esse percurso, que antigamente ia para Canasvieiras, agora é um percurso novo. Sim. E às vezes exige muito do mental, fazer 4 voltas no mesmo lugar. Mas eu achei bom porque tinha muita torcida o tempo todo. E acaba que não tinha ali a subida. E como a gente tá no mindset bom, né? Tudo vai dar certo, entendeu? Muitas vezes a gente, a terceira volta é uma volta mais crítica. Às vezes a gente dá uma baixada. Mas eu tava tão focada e curtindo tanto o momento que podia ser uma volta, 10 voltas, eu acho que ia ser bom do mesmo jeito, sabe? E como que foi para você, assim, na reta final ali? Você sabia que poderia chegar entre as 3? Você já estavam te sinalizando, assim? Mari, você tá entre as 3. Sim. A vaga, eu vi que em alguns vídeos, né, no Instagram, o pessoal falou, a vaga de cona é sua, né? Então... Mas é engraçado, o Ironman é um dia longo, né? Muita coisa pode acontecer. Sim. Na bike, eu assumi ali a segunda colocação
praticamente na metade. Infelizmente, a segunda colocada ela caiu. Daí eu fiquei em segundo, a Pamela estava na minha frente. E assim como a Pamela estava bem distante, as meninas também que estavam atrás de mim estavam bem distantes. Então, o tempo todo na bike eu estava ali concentrada, mas eu sabia que eu estava com uma margem ali de pelo menos 10 minutos sobre a terceira colocada e as demais meninas. Então eu saí para correr, que geralmente a corrida era o meu ponto fraco, né? As meninas acabavam me passando e tal. Mas eu saí pela primeira vez, eu não me preocupei em quem vinha atrás, também não me preocupei com a Pamela, que estava lá fazendo uma prova dela, e foquei o tempo todo na minha prova. Então, eu sabia que se eu focasse no meu e fizesse bem feito, o segundo lugar era meu, entendeu? Porque eu tava com essa margem. Dependia de mim, de não quebrar, de ser positiva, entendeu? Então, a galera gritava desde a primeira volta, é Kona, é Kona. E aí, o desafio foca no momento presente, porque são 42 quilômetros, né? A galera que corre sabe o que acontece numa maratona. Então, na terceira volta, eu vi que eu tava bem e tal, e aí na última eu dei até uma diminuída no ritmo, que depois eu me arrependi um pouco, quis me poupar ali e tal, e acabei ficando mais travada na última volta. Eu fui pensar em Kona mesmo, faltando 5 quilômetros. Porque daí eu falei, caraca, agora eu tô bem distante, com uma margem segura, tô bem, e vamos curtir. Então, esses últimos 5K, eu me entreguei mesmo e fui curtindo essa sensação. E qual que é a expectativa para Kona? Tá se preparando? Então, a gente acabou o Iron acabou de acontecer. Sim. Então, minha vida tá um agito, assim. Porque eu tô botando o trabalho em dia, né? Como Claro. né, você sabe, eu sou treinadora também. E já... renovando visto, porque meu visto tinha passado a validade, indo atrás de passagem e toda a logística, porque a prova é dia 14 de outubro. Já tá aí, faltam 4 meses. Então, nesses últimos dias, eu tô com uma empresa elaborando meu projeto de Kona, pra gente estar indo atrás dos parceiros e tal, das empresas que desejam estar realizando esse sonho comigo. Então, legal. Agora eu tô nesse momento de captação de apoios e patrocínios e também focada nos treinos. Semana que vem eu tenho uma competição, mas é uma competição que já estava no calendário, uma competição curta, que não era o meu foco, por ser logo depois do Iron. Né? Eu estou indo muito para prestigiar o evento, que vai ser um evento sensacional, no Espírito Santo. E aí, depois disso, pode ser que eu faça uma prova em julho, no Equador, um meio Iron, como preparação, mas o foco total é em Kona. Eu já estou treinando visando a prova já. E conta pro pessoal como que é essa prova lá em Kona. Para quem não conhece a prova, é o mesmo percurso aqui do Iron de Floripa? Isso. É full também? Pro? Então a gente tem 2 distâncias de Ironman, né? Quando a gente fala 70.3, são 70.3 milhas, então é meio Iron. O Ironman somado são 140 milhas, né? Aí tem várias provas no mundo que classificam para o Mundial. Que o Mundial já é em Kona, ali desde os anos 80, se eu não me engano, que a prova existe lá. Kona fica na maior ilha do Havaí, que é a Big Island, mas é uma ilha mais deserta, assim, que ele é um vulcão. Então a gente faz um Ironman, né, teoricamente, ali no vulcão. Então a gente nada no mar, a água é um pouco mais quente, então a gente não precisa usar roupa de borracha. E aí a bike é um vai e volta, vai 90K, volta 90, e aí depois os 42K de corrida. O que pega lá? É a umidade, né? É muito, muito úmido, muito, muito quente e venta muito. Então a parte do vento eu já treinei aqui domingo, né? Mas é o combo ali, vento, úmido, é como se eu fosse fazer um Ironman numa sauna. E é isso que eu vou ter que, né, me preparar para chegar lá pronta e não sofrer e não sentir tanto esses efeitos aí do clima, né? Mas seria essa a dificuldade maior, o clima e, claro, vou encarar as melhores atletas do mundo, né? Então, que foram selecionadas aí em cada prova dessas, assim como no Iron aqui de Floripa. Na realidade, vou competir com as minhas ídolas, vai ser uma experiência legal. Sim. Estava entre teus sonhos, assim, essa vaga em Kona? Olha, vou te falar até que eu já nem sonhava mais com Kona, porque até 2017, que eu fiz meu último Iron, eu fiz de 2007 a 2017, né? Eu sempre sonhei muito, um dia eu vou classificar e tal. E depois que eu parei, simplesmente esqueci Kona, voltei agora com foco de fazer uma prova boa. Até já tinham me perguntado, assim, em algumas entrevistas, Mari, tu tá pensando em Kona, quer ir pra Kona? Eu falava até que não, porque eu tava muito focada em dar o meu melhor na prova e ver onde eu conseguia chegar, né? Então Kona acaba sendo uma consequência, e eu fui pensar em Kona, sendo bem sincera, faltando 5 quilômetros para acabar a prova. Uau. Porque realmente, aí sim que veio essa coisa do sonho, e era um sonho de uma vida, com certeza. E curiosamente, eu já fui em Kona. Minha primeira treinadora, a Vanusa Maciel, em 2003, ela se classificou. E na época eu fui junto dar um suporte, que ela tinha lá um patrocínio e tal, me chamou pra ir junto. Eu tinha 16 anos. Uau.
E aí eu olhei aquela galera lá, eu pensei, caraca, eu quero um dia vir aqui, mas para eu voltar eu vou ter que estar muito forte, porque eu não quero sofrer igual metade desse povo tá sofrendo, não. Que eu vi realmente que era muito difícil. Sair para correr lá já era difícil. Então, a Vanusa ainda me lembrou semana passada, Mário, exatamente há 20 anos, tu estava lá comigo e agora eu vou estar lá realizando esse sonho, né? Uau, que maravilha. Isso é legal, é. Eu até vi um podcast teu que você falou sobre uma passagem aqui em Florianópolis, quando você era mais jovem, que você é jovem ainda, né? Mas assim, eu achei curioso, porque acho que quando a Fernanda Keller vinha competir em Florianópolis, né, que é uma daí expoentes aí do triatlo, né, inclusive a nível mundial. E aí tu comentou que você tentou até acompanhar a Fernanda Keller. Olha só que história engraçada. Foi engraçada essa história aqui. Na época, os pais de uma amiga faziam triatlon com a Vanusa. E aí o primeiro Iron aqui de Floripa, que foi em 2001, eles nos levaram para assistir. Então a gente foi lá para Jurerê, viu a largada, viu aquela festa. Porque eu sabia o que era triatlon, eu já tinha visto nas Olimpíadas de Sydney, 2000, mas o Ironman não sabia o que era. Então aquilo lá foi uma coisa de outro mundo. E aí a gente pensou, caraca, como que alguém consegue só nadar isso? Tudo era impossível separado, junto nem se fala, né? E aí eu e a minha amiga, uma hora a gente tava na Beira-Mar Norte, a gente foi na casa dela, cada uma pegou a sua mountain bike e falou, pô, vamos tentar pedalar do lado da Fernanda Keller. Aí ela passando na via da Beira-Mar e a gente na ciclovia. Aí chegou ela lá, passou, daí a gente, bora. A gente não conseguiu nem atingir a velocidade que ela estava em 200 metros. E aí a gente realmente começou a admirar ainda mais essa loucura que era o Ironman. Aí no ano seguinte que eu comecei a fazer, em 2002, aqui com a Vanusa, né? Mas assim que começou a minha história com o Ironman. E um adendo, fim de semana agora, teve o meio Ironman do Havaí. A Fernanda Keller fez a prova. E esse meio é uma das poucas provas no mundo de meio Iron que classifica para o Ironman Full do Havaí. E ela classificou. Então, ela até postou essa semana que ela ganhou a vaga, vou competir, ela vai estar lá na ilha e ela vai estar, não sei se é 40 anos de triatlon ou de Kona, não lembro, mas ela vai estar fazendo 60 anos e vai ser uma data especial para ela, e vai ser bem a minha primeira participação lá. Que massa, tu vai encontrar ela lá. Com certeza. E faz uma foto com ela lá e depois posta no Instagram que a gente vai mostrar aqui. Vamos, até eu admiro a Fernanda Keller, porque ela foi uma das precursoras, né, que a gente pode falar do esporte, como mulher, enfim. E até hoje ela tá no esporte, isso que é o máximo, né? Eu acho que ela é ídola maior, assim, porque ela é resiliente, né? Porque ela ficou anos sendo ali top 3 em Kona, depois top 10. Eu acho que ela é a grande referência aí do triatlon brasileiro, principalmente falando em Ironman. E um grande exemplo aí pra gente. Então vai ser um privilégio estar competindo lá na mesma prova que ela, né? Sim, e com Florianópolis também ela tem uma história, acho que ela foi bicampeã aqui, né? Sim, ela foi bicampeã aqui. Inclusive, acho que o Ironman, não sei se foi esse primeiro que eu vi, se ela foi segundo ou ganhou, mas eu assisti as 2 vezes que ela ganhou a prova aqui e eu adorava ir lá ver a Fernanda. Até no masculino tinha os 2 argentinos, né, que era o Galindes e o Sturla. Então, eu sempre admirei muito os triatletas profissionais aqui, eles eram ídolos e referências. E é um prazer, né? Estar competindo agora nessa categoria e estar aí realizando esse sonho mesmo, que depois de tanto tempo, né? Depois de 6 anos fora aí do Ironman. Maravilha. E como que começou, assim, efetivamente a sua história com o Ironman? Você já contou dessa história bem bacana, né? Curiosa aí da sua... Do meu início ali, né? No início. Mas como começou efetivamente os seus treinos pro triatlo? Quem foi seu treinador de início? Né? Se a expressão foi a Fernanda mesmo? Então, eu comecei em 2002, após ver o Ironman, e não sabia nem onde que tinha triatlo em Floripa, era uma coisa muito nova. E aí foi na escolinha aqui na Racer, da Vanusa, né? Daí depois eu passei por outros treinadores e em 2007, eu tinha acho que uns 20 anos, um mês antes do Ironman, tinha sempre uma prova tradicional aqui em Floripa, em abril, que era o triatlon de longa distância da FETRISC, da Federação Estadual em Jurerê. E por acaso naquele ano, eles tinham um convênio ali com o Ironman e eles sortearam 2 vagas pro Ironman. Uau! Porém o Ironman era no mês seguinte. E eu e uma amiga que era da minha idade, a gente ganhou essa vaga. E o pessoal falou, pô, devolve a vaga, né? A gente não tinha nem feito um meio Iron e tal. Deixei pra quem tá mais velho, treinando. E tanto eu quanto ela, a Alessandra, a gente aceitou e bora ver o que vai dar. Então, a minha primeira experiência com Iron foi essa loucura. Eu lembro que eu acho que eu devo ter corrido um dia 14 quilômetros, porque eu não corria nada de volume. Um dia eu acho que eu pedalei 4 ou 5 horas pra testar o que eu ia comer. Meu treinador falou, não, Mariana, vai só pra ver como que tu tá.
Fui pra prova, já tinha falado pra minha mãe que eu não ia correr. Porque ela falou, não, tu não vai fazer essa loucura contigo. Eu, não, mãe, eu só vou nadar e pedalar, depois eu paro. É claro que eu não parei. E até hoje foi meu Ironman mais legal. Eu curti muito cada momento. Fiz uma prova bem boa. Acabei em segunda na minha categoria. Mas eu nem sabia, porque eu não tava nem aí pra tempo, nem pra colocação. E, pô, foi uma experiência muito legal, mas eu fiquei com... algumas situações que eu carrego até hoje, né? Que eu estourei minha lombar, e aí virou uma reação em cadeia ao longo dos anos, porque no dia a gente vai, assim, na raça, mas depois realmente a minha estrutura física, né? Eu era muito nova, não tinha uma carcaça de treino, então depois isso paga o preço alto, né? Uhum. E aí, quando eu parei em 2017, já foi uma série de coisas que acarretaram desse primeiro Ironman que eu fiz ali antes da hora, na loucura, né? Por isso que eu não indico a pessoa fazer Ironman sem treinar ou treinando pouco. Tu lesionou. Daí eu criei protusões na lombar, que depois viraram hérnia, e aí vai ficando. Aí compensa, aí tem uma situação do quadril. Então, ao longo desses anos aí de Ironman, eu sempre convivi com muitas dores, muitas lesões advindas disso, entendeu? E esse foi um dos motivos que me fez parar em 2017, porque não estava mais prazeroso, era só dor. E aí, quando a gente só sente dor, vai para uma prova, não sabe o que vai acontecer, se vai travar, se não vai travar, vai com uma incerteza, uma insegurança. E aí não estava mais sendo prazeroso, né? Por isso que eu resolvi parar para botar a minha saúde em dia. Uhum. Mas é interessante que a maioria dos atletas passa por essas fases de lesão, né? Uhum. E é legal que tu conseguiu voltar com uma boa performance, né? Uhum. Então, acho que você trabalhou também o teu mental. Qual a importância do mental no esporte? Você como treinador e como atleta? Eu acho que ele é fundamental em todo o esporte, né? E quando a gente fala em provas longas, mais ainda... até porque, assim, no dia tá todo mundo treinado. Eu brinco que é a nutrição e a parte da mente que vão fazer a diferença na prova, né? Eu, nesse período que eu parei, então, realmente eu me cerquei de ótimos profissionais, fisioterapeutas e tal, que foram me colocando de volta ao jogo. E eu parei de ficar numa neura que eu tinha com dor, porque comecei, né, a diferenciar dor de lesão, né? Dor não é lesão. Entendeu? Então a dor, às vezes, a gente carrega, ela é multifatorial, a gente carrega anos, e aí eu saí, eu consegui, em alguns físicos que eu fui, até o Léo Ávila foi um que conversou muito comigo em 2 sessões, acho que ele resolveu a minha vida, explicando, entendeu? Que eu já tenho esse quadro, mas eu não posso ficar numa coisa hipervigilante, hiperalerta, só procurando a dor, porque senão vai achar a dor, e ela vai te limitar, e fica uma reação em cadeia. Então, teve uma hora que eu resetei meu corpo, comecei a fazer um fortalecimento ali com uma galera bem, bem legal ali da Rehab, daí depois eu fiz com o Leandro, que é um menino que estudou comigo e já há 2 anos me acompanha. Então, eu acho que todas essas pessoas a gente conseguiu me cercar e treinar minha mente justamente para eu parar com isso tudo que me travava, né? E agora foi a mesma coisa, porque eu ficava muito nervosa, às vezes, antes dos Irons. Esse ano todo, todas as provas que eu fui, eu fui leve, justamente porque eu saí da bolha, né, eu digo, por um tempo, e eu vi que existe vida aí além do triatlon. Eu tô aqui porque eu quero, eu tô com saúde, então eu não devo nada pra ninguém, eu sou a minha única patrocinadora aí por enquanto, então é uma coisa muito pessoal, né? Aonde que eu posso chegar? Aonde que eu quero chegar? E acabei ficando bem leve por também treinar bem e com uma equipe, como eu falei, né? Com um treinador que eu confio muito, então eu confio no trabalho dele. E depois fica mais fácil. Sim. Porque tu tem um guia lá, só executa ali o que ele fala, então facilita, né, essa situação. Eu acho que a segurança é bem importante, né? Você estava bem segura, tranquila e... você parece que deixou fluir, sabe? Porque assim, eu também corro, né? E às vezes a gente vai com tanta expectativa para uma prova, né? Nossa, essa prova eu tô preparada, eu tô bem. E às vezes, muitas vezes não acontece nada. Às vezes você pega uma prova assim, que, claro, você treinou tudo, mas de repente não tava com aquela carga de pressão e tu vai leve. Acho que foi o que aconteceu no Iron, né? Foi uma coisa assim que realmente eu fiz um ciclo muito bom que me deixou confiante, eu não fiquei doente, eu não me machuquei, e essas coisas atrapalham a consistência do treino. Então, nesses 7 meses eu treinei bem, estava numa boa evolução, e aí eu pensei, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora é controlar o que eu posso controlar, né, durante a prova, e às vezes a gente se estressa, e se furar o pneu? E se o meu tênis... É controlar o que tu pode, entendeu? Tem coisa que vai acontecer e a gente tem que saber lidar, né? Mas eu acho que essa maturidade aí que eu ganhei ao longo desses anos, e muito como treinadora, que a gente aprende diariamente com os alunos, né? Sim. É isso que me fez ir leve, assim. Esse mindset, até hoje eu tô muito feliz, porque foi uma coisa que eu tava extremamente focada em cada segundo da prova.
até porque a chuva, ela exige mais, né? Na natação, eu não podia perder o grupo de meninas que eu tava, porque se 2 segundos desconcentrada, elas iam e eu ia ficar para trás. Então, é foco 100% no momento presente, mas também se deixar levar, às vezes, e curtir um pouco, principalmente na hora da corrida. Pô, agora não tem mais pneu para furar, agora é comigo, né? Então, eu consegui absorver muito ali da torcida da galera ali em Jurerê, que é fantástica, né? Sim, uma energia surreal. Acho que o fato de você correr em casa, de correr a prova, né? Em aspas, né? Nos 3 modais, isso é um fator bem agregador, né? Meu Deus. É uma coisa que só quem faz, eu acho que sente isso. Porque em casa, pô, tem aquela galera que te conhece. Minha família é muito grande, ela estava em todo o percurso. Os meus alunos, era na chuva na Vespressa Sul, e depois na SC. Em Jurerê, eles corriam de um lado para o outro. Então, assim, e além de toda a galera que está lá, das outras assessorias, a gente passava e gritavam. Então, esse é aquele empurrãozinho extra que faz muita diferença também. Então, você falou dos teus alunos, né? Você tem uma assessoria. Conta a história da Equipe Time, né? Isso. Conta um pouquinho da tua história. Eu me formei aqui em 2009 no Cefid, e desde então eu tenho uma assessoria. Antes eu tinha com 2 outros amigos, e aí depois eu abri a Time com o Ricardo. Hoje ele não está mais aqui, que ele dá aula numa faculdade. Ela vai fazer 11 anos esse ano. E aí tem, tipo, a Juliana Percy, que é uma outra treinadora que é meu braço direito. O Ederson também está começando agora com a gente. E nós atendemos quase 100 alunos do mundo todo, mas a grande maioria acaba, né, sendo de Floripa. Então a gente tem treinos presenciais aqui de corrida, de triatlon. E eu já estou há muito tempo, né, nessa situação de assessoria. Na realidade, o meu único emprego, né, sempre só trabalhei com isso. Então a minha vida se confunde, né? O trabalho, o treino, eu estou sempre ali, sempre com muito esporte, aí 100% do meu dia. E assim, para os teus alunos, assim, que lição que se leva para eles, que você traz também como atleta, que eu acho interessante, né? Porque você tá no dia a dia também como atleta, né? Assim, que lição que você leva para eles, além do treino, enfim, planilhas, né? Tá. Eu acho que a gente sempre tem que sair da nossa zona de conforto, né? E tem uma frase já que a gente ouve bastante, que é sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então a gente sonhar grande e trabalhar, se cercar de profissionais competentes e a gente fazer acontecer. Às vezes a gente pensa muito, será que eu vou correr? Será que eu não vou? Pô, vai, levanta e vai, que alguma coisa vai sair, entendeu? Então acho que é isso, a gente ter essa iniciativa. E a gente investir na gente, né? Porque se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer. Então, é isso. Não desistam de vocês. Que bacana. E assim, eu acho que é uma curiosidade da maioria dos corredores, né? A gente sempre está buscando superar. Então, alguns corredores acabam migrando para o Iron, né? Ou para o duatlon, né? Primeiro, Sim. né? Qual o conselho que você dá como treinador e também como atleta para quem quer um dia fazer pelo menos um 70.3, né? O meio Iron, né? Algum corredor, por exemplo. Isso. Eu acho que isso acontece bastante, porque tem uma hora que a pessoa já está há tanto tempo, né, ali, e quer uma coisa nova, né? Uma coisa que o desafie mais. Sim. Então, é aquele conselho que eu dei. Se cerque de profissionais competentes e que a gente confia, porque eles vão estar te orientando, fazer todo esse planejamento e tá dando realmente a direção dos treinos para vocês chegarem lá de uma maneira eficaz e sem lesão e curtindo o processo, né? Que é fundamental curtir, né? Toda essa evolução aí no esporte. Não pode ser um martírio, não pode ser chato, tem que ser prazeroso, né? E assim, o Iron tem uma certa, vamos falar entre aspas, gourmetização né? De alguns atletas. Eu acho que até num podcast que você gravou também você comentou sobre isso, que eu achei interessante. Eu também já fui no 70.3 assistir, fui agora no Full, né, em Jurerê também para assistir, e a gente vê algumas bikes caríssimas, né? A gente, nossa, que bike linda! E fica pensando, né, tem a área de milhões, eu brinco, né, que é a área ali de transição, a área de milhões, né? Área de milhões. E você falou uma coisa legal, né, que eu gostei, sabe? Queria que tu repetisse aqui. Que assim, não precisa às vezes você ter uma bike de milhões para começar no triatlon, né? É isso mesmo, porque eu acho que hoje em dia o ego, né? Infelizmente, às vezes ele fala alto em vários esportes e no triatlon não é diferente. Então, muitas vezes se torna um desfile, né? Qual que é a roupa mais bonita? Qual que é a melhor bike? O principal é a gente gostar do que faz. Pô, então eu acho que para quem tá iniciando e tal, ou não tem condições, compra uma bike ali mais simples. O importante às vezes é fazer um bike fit, por exemplo. Para naquela bike, a gente otimizar a nossa posição e pedalar da melhor maneira. Porque às vezes a pessoa tem uma bike super cara, mas não consegue ficar na posição clipada, que a gente fala, né? Que é a posição que faz o Ironman mais aerodinâmica. Que a pessoa às vezes está encurtada.
E aí ela vai ficar pedalando em pé zona numa bike de 100 mil que não foi feita para isso. Era melhor ela usar uma mais, né, de outro tipo ali que a gente fala, de estrada mais confortável. Então, é isso, é a gente deixar simples. Porque nadar, pedalar e correr, isso a maioria das pessoas já sabe fazer, né? Então, não é pra... Eu acho que a gente tem que ir aos poucos, evoluindo. Conforme for evoluindo, e se sentir a necessidade, a gente trocar o equipamento. E não ao contrário, né? É meio que isso. Tá, e uma curiosidade, você investiu bastante na tua bike? Então, eu sempre fui mais raiz, né? Até ano passado eu tava com as minhas bikes lá bem velhas ali, sei lá, de 2014 e tal. Daí eu até vendi uma delas, comprei uma road que eu tava fazendo ali ciclismo. E quando eu decidi voltar pro Ironman, eu pensei, eu quero voltar no profissional, que é o mais alto nível. Eu não quero largar atrás, a desculpa tem que ser eu e não a bicicleta. E aí eu investi numa bike que é bem cara, que eu tô pagando até hoje, mas justamente porque eu queria performance máxima. Mas uma pessoa que vai lá para completar um Ironman e tal, não tem necessidade de ter uma bike dessas, entendeu? Porque lá no profissional o detalhe faz a diferença, né? Então, às vezes, um negocinho de nada vai fazer toda a diferença ali na hora do pódio, alguns segundos, né? Seria mais nesse sentido. Investimento valeu a pena, valeu. né, gente? Olha só, valeu a pena. E o troféu? Cadê o troféu? O troféu, é claro que eu esqueci de trazer. Eu chegando aqui, estacionando, eu pensei, meu Deus, eu sou muito desapegada disso. Mas na próxima eu trago. Não, a gente vai ter outras oportunidades. Mas uma curiosidade também que você falou da roda fechada. O que influencia a roda fechada? Principalmente em tempos assim, com vento, enfim. Tá. Porque assim, a gente geralmente usa uma roda de alumínio e tal, mais simples para treinar. Quando a gente vai competir, quem quer mais performance usa roda de carbono, que ela é uma roda mais aerodinâmica e tal, é mais leve. Então, ela faz muita diferença numa prova longa, né? E aí tem a situação da roda traseira fechada, que ela vai manter mais ainda a velocidade. Mas ela não é recomendada para o iniciante, porque ela só vai fazer diferença, ela é mais pesada, né? Ela é toda fechada mesmo, de material ali. Então, ela só vai fazer diferença quando está numa velocidade bem mais alta, tipo, depois, acima de 36 km por hora. E poucas pessoas no Iron conseguem pedalar acima dessa velocidade. Então, um aluno iniciante eu não recomendo. Mas uma pessoa que, já pedala bem, é forte, aí vai ter o benefício, porque vai render mais a pedalada da pessoa, entendeu? Ela vai conseguir ficar um pouquinho mais numa velocidade mais alta. E tem alguns Irons que proíbem essa roda fechada, né? Em Kona, por exemplo. Eu vi alguma coisa. Porque como ela é fechada e aí ela fica mais suscetível no vento lateral, ela balançar mesmo, né? Tá aqui uma roda, imagina o vento, ela te joga pro lado. É uma rasteira quase que a gente leva. E Kona venta demais. Então, pela segurança dos atletas, eles proíbem essa roda. E a roupa de borracha também, alguns Irons não é aceito, né? Isso, porque tem uma temperatura limite que eles medem ali na véspera. E se tiver mais baixa a temperatura, um pouco mais frio, eles liberam a roupa. Se tiver mais quente a água, aí é proibido. E acaba que a roupa é até um item de segurança, né? Se a pessoa passar mal, qualquer coisa, ela vai flutuar mais. E a gente nada mais rápido com ela. Então, geralmente as pessoas gostam quando tem a roupa de borracha liberada, porque faz muita diferença. É isso que eu ia te perguntar, porque eu até ouvi nesse último Iron, daí eles comunicam ali, né? Vai ser possível o uso de roupa de borracha. Isso. Aí eu vejo que alguns atletas comemoram e tal. Então é isso. Ela realmente dá uma diferença na performance. Dá uma diferença. E geralmente, um atleta mais iniciante que não nada tão bem, ele vai ter muito mais ganho. Porque geralmente ele tem mais dificuldade de flutuar. Um atleta que nada super bem, ele às vezes até prefere que não tenha roupa. Porque ele vai abrir muito mais sem roupa do que com roupa. Porque a roupa iguala mais as pessoas. Porque ela te deixa flutuar. Aí praticamente é só fazer mais o movimento dos braços. Fica muito mais fácil nadar com ela, entendeu? Menos gasto de energia também. Também tem isso. Que interessante, então, quem não né? nada muito bem, comemora realmente quando... Os amadores, principalmente, né? Que interessante, nossa. Legal, né? Ter essa tua E elas visão. têm até bolha de ar, assim, dentro. Justamente, aí vai mudando, dependendo da parte do corpo, para flutuar mais. Ou vai te dar um pouquinho mais de mobilidade, para bater uma perna. Então, toda a composição dela tem bastante tecnologia envolvida, assim. Mas a roupa de borracha é por conta do atleta. Tudo por conta do atleta. Não, é porque realmente, se tu fala que tem alguma diferença dos macacões, né? Então, alguns têm um ganho a mais aí, Com né? certeza. Tem roupa de borracha ali de 2.000 até 8.000. Então, uma bike, né? Tu falou.
E mesmo assim a corrida, né? A corrida mesmo sendo um esporte democrático, a gente sabe que tem alguns tênis que ajudam a gente, não vai fazer correr mais, né? Sim. Mas às vezes diminui o impacto, né? Até um tênis de acordo com a tua pisada, né? Você como treinadora sabe disso, né? A gente faz um teste de pisada, a minha pisada, por exemplo, ela é bem pronada. E a pisada pronada, ela favorece bastante, às vezes, lesão, né? Vou te falar, canelite tá comigo até hoje. Mas assim, aí você acha um tênis assim, que tenha né, um cabedal mais baixo e tal, de repente, né, o fisioterapeuta te acompanha, então te ajuda, né? Sim, eu acho que o tênis, eu acho que é uma escolha bem importante, né? Até nisso, na prevenção ali de lesões e para a gente ter uma corrida responsiva que faça, né, que ela renda bem, né? Aí eu acabo variando bastante os modelos que eu uso. Então, tem um tênis para rodagem. Antigamente eu usava muito tênis minimalista, muito, assim. Ironman eu chegava na metade e já tava sentindo todo o meu pé. E aí hoje em dia também, um quadrilzinho mais zoado, tô ficando velha, aí eu acabo variando bastante os tênis que eu uso, mas tem aqueles queridinhos que são meus coringas, assim, porque eu vou fazer rodagem, eu faço tudo, eu não sinto nada, são confortáveis. Aí agora eu demorei um pouco para aderir os tênis de carbono, eu era mais old school, mas pensei, não tem jeito, a tecnologia tá aí, sim. não quero ficar para trás, né? E aí eu comprei alguns teve alguns que eu testei no meio do treino, eu estourava o meu joelho. Teve um modelo que eu usei duas vezes no meio do treino, eu senti. Daí teve outro que eu comprei da mesma marca, corri bem, depois senti o joelho. Porque eu também já tenho o meu histórico aqui, né? Então, até eu achar... Agora eu tava na dúvida de 2 ali que eu iria usar e tal. Eu acabei optando por um que eu já uso há mais tempo. E ele responde bem, né? Qual foi que eu usei o Meta Speed da ASICS, o 2. Então, o Edge, né? Eu tava entre ele e o da Mizuno, mas o da Mizuno... Eu acabei usando muito em cima da hora e eu não consegui fazer longões como eu gostaria com ele. E o da ASICS já era um tênis que eu estava usando desde dezembro, mas eu demorei a me adaptar. E ainda assim, nessa reta final, eu tive que testar mais esses tênis, eu senti mais, entendeu? Que eu fico mais fadigada, minha musculatura da panturrilha, os joelhos. Então, eles são tênis que, pra mim, tem gente que só treina com tênis de carbono. Pra mim, não dá, entendeu? E é uma coisa muito particular. Então agora, eu vou fazer algumas provas, tal, eu vou fazer um outro treino, tipo treino-chave com esses tênis de carbono. Até quero testar outros também, que eu já ouvi falar bem. Mas é isso, entendeu? A gente saber quando usar cada um. E se preparar com um fortalecimento, com uma física, com uma mobilidade. Porque não adianta a gente pegar o tênis de carbono e sair pra correr um monte que vai machucar, entendeu? Porque ele é responsivo, mas ele também é um solado rígido. Então, o teu pé tem que estar forte, ele tem que estar preparado para aguentar a pancada, né? E na maratona especificamente, acho que é uma curiosidade de corredor. Você falou que foram 4 voltas, né? Que é diferente da gente pegar e correr Floripa, né? Como a maioria das maratonas saem da beira-mar e vão ali pro sentido sul da ilha, aeroporto, etc. Qual foi assim, o momento mais desafiante da maratona para você? Se teve algum momento desafiante ali que tu pensou, não vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou apertar o passo, né? Ou de repente tu achou que alguém poderia te ultrapassar, alguma menina? Olha, quando eu saí para correr, eu saí com as pernas muito boas, mas eu tava com um desconfortozinho aqui no diafragma desde o final do ciclismo. Até por isso que eu tirei o macaquinho e botei outra bermuda para não ter nada me apertando, que eu sou meio agoniada com coisa que me aperta para correr. E aí eu via que eu tava muito bem, mas isso aqui tava desconfortável. Daí eu passei por 2 colegas e na hora eles falaram, Mária, é por causa do frio e tal, vai passar, vai passar. E aí aquilo me tranquilizou. E realmente passou. Mas foi engraçado que, mesmo com essa dor, eu pensei, a dor que lute. Porque tá um desconforto, mas eu tô correndo bem, meu coração tá bom, o pace tá bom, a perna tá boa. E uma hora eu ia ganhar no cansaço. Daí eu até botei um pouquinho de coca no início, que podia ser gases, daí ajuda, né, liberar. Legal. Então eu intercalei a minha nutrição ali, que tava um carboidrato concentrado, que eu levei comigo com a coca. E aí foi dando boa. Eu tava muito focada. Eu acho que... Tava naquele dia, sabe? Então não tive nenhum ponto negativo. Eu procurei pensar em coisas que me dessem ritmo, como eu sempre faço, absorver a energia da torcida, focar na minha mecânica. É muita coisa para ir pensando e quando vê, acaba, né? Mas a única parte que eu sofri um pouquinho mais foi essa hora que, na última volta, eu fiz o que eu falo para os meus alunos não fazerem. Eu falo, corre natural, não vai correr com medo, não fica freando a corrida, porque vocês não estão acostumados às vezes a correr muito mais lento. E aí, nessa última volta, eu vi uma pessoa ou outra, Maricona já é teu, agora garante, dá uma segurada.
E na hora ali eu segurei, então eu comecei a correr a 4,50, 4,55 e depois que eu comecei a correr nesse ritmo, eu fiquei toda travada, porque não estava um ritmo natural para mim. Então essa última volta eu estava travada, eu brinco que era com a dor do Ironman, que é aquela fadiga ali que tu fala, mas eu tava, era a última volta, eu sabia que aquilo ali não ia me limitar em nada, tava doendo e tal, mas nada ia acontecer ali, tava tudo no controle, entendeu? Então não tive uma situação bem ruim. Graças a Deus. Porque eu já tive várias nos últimos. Então, eu ia te perguntar das provas que você já fez, acho que foram muitas, né? E triatlo, etc. Essa prova foi a mais desafiadora? Foi a mais, talvez, gratificante, assim, do teu currículo? Desafiadora até eu nem falo, porque acho que foi esse meu retorno, que eu tava sem cobrança, sem expectativa e curtindo o processo. Mas foi a minha maior vitória e a minha maior surpresa, com certeza até hoje, assim, foi a prova que eu digo que é a mais especial. Eu já ganhei um meio Ironman no Rio, né, que foi realmente uma coisa fantástica, mas Ironman é Ironman, então essa aí eu acho que ainda passou do meio Iron. Você já quebrou em alguma prova? Um Iron eu não completei, dos 15 que eu larguei, teve um Iron aqui de 2015 que eu parei, porque eu tava treinando numa equipe nova, que fica com a base na Suíça. Era um treinador que é um dos caras mais reconhecidos aí do triatlo mundial, a equipe dele. E eu havia começado a treinar com eles no início do ano, 2015. Né? Eu fiquei 2 anos com eles. E eu tava me sentindo forte, eu tava me sentindo bem ali, mas ainda tava me adaptando ao treino. No mês seguinte, eu tava indo pra Suíça fazer o training camp lá com eles e fazer um Ironman lá também. Sabe quando aquele dia do Iron que nada deu certo, assim, eu nadei bem, a bike tava horrível, eu tava sem força, o negócio não ia. Daí eu fiz 90 e pensei, vamos tentar mais 90. E horrível, sabe? Um dia muito ruim, assim. E eu pensei, caraca, eu vou completar um Iron, uma maratona que tem um desgaste enorme, e aí eu vou ter que ficar alguns meses ali, que querendo ou não, a gente demora pra recuperar, né, pra valer. E aí vou queimar todo o meu segundo semestre para completar só por completar. Sinceramente, eu já completei um monte de Iron. Completar só por completar não era o que eu queria, entendeu? Eu queria fazer um top 10, um top 5. E daí eu comecei a correr só pra minha mãe não ficar preocupada. Aí fiz 2 km e parei. E o mais louco é que eu não me arrependi. Eu acho que foi uma decisão acertada. Porque depois eu fiz lá todo o meu planejamento ali do segundo semestre. E, ao mesmo tempo que foi a minha desistência, uma derrota, foi o melhor ano da minha vida, porque foram as melhores conquistas que eu tive, foram no segundo semestre. Eu fiz lá, essa base lá na Europa foi muito boa. Eu cheguei aqui, eu ganhei o Powerman Brasil num domingo, fazendo uma prova boa, assim. E na outra semana eu fui pro Rio, ainda meio quebrado desse Powerman, ganhei o meio Iron do Rio. E depois tive outras provas ali que eu fui bem, então assim, nem tudo, tipo, às vezes aquilo ali não quer dizer muita coisa. Se eu tivesse me afetado, parei, vou parar de treinar. Não, foi uma decisão muito, tipo, acertada, eu acho, entendeu? Não é o dia, beleza, e vamos pra frente, porque eu tava treinada, né? Então, meio que foi isso. Foi uma decisão acertada, né, que te levou para outras conquistas. Foi uma decisão consciente, a gente faz muita prova, entendeu? A gente tem que saber, às vezes, o limite do corpo, a hora de parar. Eu não queria completar só para dizer que eu completei e ter uma medalha, para mim não quer dizer nada, entendeu? Se fosse meu primeiro Ironman, tudo bem, mas não era, né? Então... Mas foi engraçado que nessa prova da Suíça, no outro mês que eu fiz, eu treinei e tal, aí fui fazer esse Iron Full de Zurich. Furei o pneu. Fiquei muito tempo esperando pra trocar e tal. Eu pensei, agora minha cota de existência já foi no Brasil, não vou parar outro, né? Eu tive que continuar. Daí eu fui por orgulho ali mesmo, né? E em quem que você se inspira? Assim, qual que é a tua motivação diária, assim, pra treinar, pra ir pra uma competição? Tá. Na realidade, a minha motivação diária é saber qual que é o meu limite, onde que eu posso chegar. Entendeu? Esse processo muito louco do corpo, né? Que a gente tá sempre evoluindo. Então, eu acho que a curiosidade de saber... Será que esse foi o meu melhor Iron? Acho que é meio que... E é muito gratificante viver do esporte. Eu tô sempre rodeada de pessoas do bem, leves. A minha vida, né, acaba sendo uma coisa... Tipo, parece que a gente confunde o treino com o trabalho. Então, eu acho muito bom viver do esporte, né? Então, acho que eu quero fazer isso o máximo aí que der. Bacana. Assim, Mari, com tanta experiência assim, em provas, né? Já te perguntei da lição, mas assim, volto a falar. Queria que você deixasse aí uma dica, um conselho, aí pode olhar para aquela câmera ali, como a gente já tinha combinado. Assim, para quem quer um dia, tem um sonho de fazer um Ironman. Tá. Ter iniciativa, porque o sonho vai ficar sempre um sonho se a gente não começar a agir, né? E agora que eu realizei um sonho mesmo, eu vi como é bom a gente realizar, né? Então, ter iniciativa, se cercar de pessoas boas, ter disciplina e equilíbrio na vida.
Porque tem muita gente que começa a treinar como se não houvesse amanhã, esquece trabalho, esquece família, treina um ano e para. Então, eu acho que o equilíbrio é fundamental também em todos os aspectos da vida, né? Quando a gente treina. Aí você estava falando também que você vai para a Kona e você está precisando de patrocinador e tal, e é um ponto aqui que eu toco bastante aqui no podcast, até das empresas também apoiarem mais esporte. Aqui a gente está com a Minovito, que patrocina vários atletas olímpicos. Legal. Em várias modalidades, né? Então, assim, pode vender teu jabá aí, aproveitar essa oportunidade aí para fazer a tua campanha aí, que eu vou te falar, eu sou uma das maiores incentivadoras do esporte, né? Como eu te falei, eu cobri uma Olimpíada, então eu sei o quanto demora, o quanto que é uma escada às vezes difícil, né? Para se galgar esses pontos de um Ironman, de uma conquista de um Iron, que para mim, vou te falar, eu acho que vocês são homens e mulheres de ferro, tá? Admiração total. Obrigada. E mesmo chegar a uma Olimpíada também, que é o ápice, talvez, de um atleta também, pode vender aí teu jabá. Aproveita, Mari. Então, quando eu voltei agora pro triatlon, eu não tinha patrocínio, porque eu tava sem treinar, e aí eu brinco que eu também não sou blogueira, então... E aí a minha decisão, quando eu resolvi me preparar, eu sabia que seria uma preparação cara e me preparei para isso. Eu pensei bem isso mesmo. Pô, se eu não investir em mim, quem que vai? Não quero chegar daqui a 5, 10 anos e pensar, pô, deixei passar uma oportunidade, entendeu? Então, eu fiz esse projeto grande mesmo e fui com tudo e foi muito recompensador. Agora, Kona já são outros 500, porque é a maior prova do triatlon mundial e que tem maior visibilidade. Então, é interessante não só para mim, mas como para diversas empresas, para a gente fazer um case de repente e tá levando para Kona, entendeu? Tem a Ana, uma amiga minha que trabalha com marketing, ela já fez meu projeto, inclusive ficou pronto ontem. Legal. E aí agora eu vou iniciar algumas conversas, teve bastante empresa também que já me procurou, mas realmente estava fazendo esse projeto, que foi tudo muito corrido, e eu acho que é uma oportunidade única, assim, o primeiro ano, que Kona vai ser uma prova exclusivamente, né, para mulheres. Eu sou a única, na realidade eu sou a primeira, né, pessoa nascida em Santa Catarina que classificou para Kona, porque a Pamela, ela mora aqui, mas ela é do Espírito Santo. Então, assim, seria um orgulho, né, levar empresas de Floripa, empresas aqui do estado que acreditam no esporte para essa prova única. Então, acho que é uma oportunidade boa aí para todo mundo. Show, tá dado o recado. E também, né, a Secretaria de Esportes, olha aí, Ed, estamos aqui com a Mari. O Ed, inclusive, fez um post em sua homenagem logo na segunda-feira que a gente compartilhou. Para a prefeitura também te apoiar, né, Mari? Vamos conversar com o Ed aí em breve. Ele já tá na minha listinha, a gente já até conversou um pouquinho depois do Iron, a gente vai se reunir. Que bom, porque assim, você tá levando, e eu gosto de falar também, levando e elevando o nome de Florianópolis pro mundo, né? Você falou que Kona é uma referência, né? Então, imagina lá, um atleta de Florianópolis, manezinha, prata da casa, tá no Mundial, independente da tua posição, você já é uma vencedora. Claro, porque só de chegar lá, eu vou estar com... acho que menos de 100 atletas do mundo todo, das melhores atletas do mundo na categoria profissional, né? Então, pô, é uma honra estar lá e com certeza eu adoraria, né, levar aí o nome do estado e da cidade para Meca, né, do triatlon mundial. Vai ser um prazer. Com certeza, tá dado o recado, viu? Depois a gente vai cobrar dele. Nem só de tapinha nas costas de um atleta, né? Depois a gente vai cobrar dele, porque ele vai vir aqui também. Mas olha só, Mari, e me conta, lá em Kona tem transmissão ao vivo pro pessoal acompanhar? Tem uma transmissão ao vivo. Agora tem, não sei se é NBC, alguma TV americana, e aparece no YouTube e no Facebook o dia inteiro, assim. Então, a prova lá é de manhã, pelo fuso horário, inicia aqui perto da hora do almoço. E a tarde inteira, no caso, até a noite, aqui no horário de Floripa, fica a transmissão. E dessa vez, por ser a prova feminina, vai ser muito legal. Porque antigamente acabava dando mais visibilidade para a prova masculina. Aí, ano passado, eles dividiram. Cada prova foi num dia. Esse ano, eles separaram os locais. Legal. Então, eu acho que as mulheres aí, né, a gente vai estar lá com destaque lá o dia inteiro. Vai ser muito, muito bom, assim, pro desenvolvimento, né, do esporte feminino aí. E você já tem alguma expectativa de tempo? Não, ainda não. Muita calma nessa hora. Na realidade, aqui eu não tinha uma expectativa de tempo. Eu fui com a minha estratégia. Eu queria baixar meu tempo, mas eu tinha uma estratégia bem definida de acordo com como eu tava e como eu treinei. E Kona não vai ser diferente. Então eu tenho 4 meses para evoluir, para me preparar. Na véspera eu vou fazer o que eu fiz, fazer alguns testes ali com a minha equipe técnica, pra gente definir estratégia de prova. Então, o tempo, a colocação, tudo é consequência, porque é uma prova individual, né? Então, eu tenho que fazer o meu... Se eu começar a pensar nas outras meninas e tal, esquece, entendeu? Que a bike e a corrida, né, principalmente, que vão fazer toda essa diferença. A natação, a gente tem ainda... Se eu nado colada no atleta, que a gente fala que é esteira, eu tenho um benefício.
entendeu? Então eu posso ter essa vantagem da outra atleta. Na bike, o vácuo é proibido, né? E aí na corrida eu não tenho o que fazer. Então é cada um por si. Então é eu fazer a minha prova, uma prova redonda, que aí vai ser bom, entendeu? Porque pensar nas outras, eu quero ir para ser top 10, eu tenho que ir também me botar no meu lugar, entendeu? Eu tenho que fazer a minha prova, dar o meu melhor e aí o resto é consequência. Acho legal você falar sobre esse ponto, né? Que cada um tem a sua jornada individual. Sim. Até tem um vídeo bem compartilhado no Instagram, enfim, de motivação de corrida, que fala que a jornada é sua. Né? Esses dias teve uma amiga minha que foi competir no final de semana, falou: José, eu não consegui, né, me dar bem, outros colegas talvez se deram bem melhor que eu. Aí eu falei pra ela: não, mas a jornada é sua, é individual. Eu acho que é isso, né, Mari? É isso, e a minha prova no último domingo ela mostrou muito isso, sabe? Eu fui lá, treinei, fiz o meu, treino tudo praticamente sozinha. Aqui em Floripa, sabe que meu treinador, ele mora em São Paulo. Às vezes eu treino com algum amigo. Pode falar o nome dele. O treinador. O meu treinador é o Gerson Leite, é o cara que é fantástico. Eu digo que ele transforma aí sonhos em realidade, né? Legal. Ele e toda a equipe. Então... Ele é especialista em triatlo? Ele é fisiologista, então ele faz muita coisa de avaliação, ele dá curso de treinamento. Legal. Mas ele é especialista em triatlo e corrida, assim, pelo que eu vejo as pessoas que ele atende. Então ele é uma referência no esporte do Brasil. Quando eu quis voltar, eu pensei, eu quero uma pessoa boa pra me guiar. Porque eu já não tenho mais tanto tempo aí pra queimar, né? E aí foi a primeira pessoa que me veio à cabeça. E aí tem, junto dele, lá em São Paulo, tem a Gabi Togni, que é uma médica do esporte que trabalha com ele. Aqui em Floripa eu tenho a Dani, que é minha nutri. Tem o Leandro e Matheus, os fisioterapeutas. Né? O Leandro, ele faz o físio, o André faz funcional, tem os massoterapeutas. Então, assim, é uma equipe grande porque é muito treino, né? Então, a gente tem que estar sempre recuperando. Por isso que eu falo, tu tem que estar cercado de pessoas muito boas, né? Sim, você falou da nutrição. Até a gente tem aqui a patrocínio da Aminovital, que é focada em suplementação esportiva, mas mais na área de aminoácidos, enfim. O que você suplementa no teu dia a dia? Acho que é uma curiosidade de todo atleta, né? Eu procuro também me alimentar da melhor maneira possível para não ficar dependendo de tantos suplementos, assim. Mas eu uso alguma coisa de fitoterápico, uma linha assim mais natural. Ômega 3 é algo que eu uso bastante. O nitrato eu também usei bastante na reta final, né? Que é um vasodilatador. É bacana. O que mais? Durante a prova. Durante a prova, eu evitei usar gel de carboidrato o máximo que desse. Sim. Então, eu usei um carboidrato concentrado, é como se fosse tipo um Gatorade, mas é uma outra marca, e ele é mais puro, ele não tem conservante nem nada. Então eu testei muito isso, demais, assim, durante os meus treinos, sempre as quantidades de sódio, de carbo. Então eu usei isso nas minhas garrafinhas, tanto na bike quanto na corrida. Foi isso. Na bike eu usei ainda aquela balinha de carboidrato, sabe? Um pacote, e aí eu usei um gel na bike e um na corrida. E pontualmente eu usava cápsula de cafeína. Não usei no gel. Eu usei cápsula que tinha uma concentração mais baixa, para às vezes evitar de dar uma dor de barriga, entrar muito forte. Porque meu intestino, tudo muito sensível. Então, a nutrição dessa vez eu tive que cuidar demais, assim. E, graças a Deus deu tudo certo. Eu não fiquei com desconforto. Às vezes eu tinha vontade de ir no banheiro, sentia enjoada. E dessa vez foi tudo redondo. Mas então, acaba que tem gente que usa um monte de gel. Eu preferi usar o pó concentrado, que eu achei que caiu melhor pra mim, né? E como é que, acho que essa curiosidade, acho que a pergunta é chavão, né? Meio que clichê, né, que a gente fala, né? Como funciona a vontade de um banheiro no Iron, né? Que passa ali 8 horas. Então, tu consegue aguentar? Xixi eu fiz 2 vezes, uma hora no final da bike e uma hora na natação. Aí faz nas calças mesmo, não tem problema. Quando é o número 2 é um problema, né? E eu já tive várias situações bem inusitadas, assim, de número 2. Se tiver um pit stop ali, um banheiro químico perto, para em 1 segundo e resolve. Mas eu já tive que parar na rua porque não tinha pit stop, fui ali do lado do carro e é isso, porque ficar correndo com desconforto não tem condições, né? Então nessa hora, pisa no ego e resolve o problema, entendeu? Sim, importante. Correr leve. Correr leve, literalmente, né? Por isso que a nutrição faz muita diferença, porque a gente fica muito tempo naquela posição em cima da bike, tipo, meio comprimido. Aí depois na corrida muita coisa pode acontecer, às vezes dá gases. Então, no treino, foi uma coisa que a gente fez muito, muito, muito. E às vezes sai caro, né? Porque muitas vezes o aluno, ele fala, eu só vou usar o gel bom no dia da prova. Não adianta. O gel bom no dia da prova, ele vai ser ruim, porque ele não treinou. Então, toda essa minha preparação, eu investi bastante, assim, nessa parte da suplementação. É um investimento, mas que ele é fundamental para a prova ter sucesso, entendeu? Então, valeu a pena.
Que legal. Mari, agora a gente vai para um quadro, que é aquele quadro que eu te contei, Vamos né? lá. Que é o nosso quadro aqui padrão, né? Que faz muito sucesso já nas redes. Vou te dizer uma palavra Tá. e você me conta o que vem à mente. Assim, bem tranquilo, bem leve, como Tá. você gosta, Vamos né? lá. Assim, parece ser bem sincera também, né? Bem transparente, né? Que a gente fala. Podemos começar? Vamos lá. Vamos lá. Iron Man. Iron Man. Cara, é uma superação diária. Conan. Um sonho. Meu maior medo. É parar de fazer esporte. O melhor pace. É o que está por vir, eu acho. Um sonho. Conan. E a Mari por Mari. Eu acho que eu sou minha maior adversária e única adversária, na realidade. Então, eu tenho que saber lidar comigo e me superar aí. Show. Mari, antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para todos aqueles que torceram por ti no Iron. Tá. Olha, vou te falar, eu acompanhei, né, no Instagram, nas redes sociais, sou muito heavy user, né, das redes, e também tava lá, eu fiquei, assim, encantada com o apoio que você teve, sabe? Assim, achei até emocionante. Eu imagino para você que recebeu toda essa energia positiva, né? Queria que você agradecesse também todo mundo que acompanhou e também dar aquele recado pro pessoal torcer pra ti em Conan. Tá. Galera, sem palavras, assim, realmente foi emocionante o dia. A preparação, já teve torcida. Às vezes eu tava correndo na beira-mar, tinha gente torcendo. Aí eu pensei, meu Deus, imagina em Jurerê. Então, vocês fizeram toda a diferença. Pô, foi muito, muito legal. E depois da prova, as mensagens que eu recebi de pessoas que eu não via há anos. Então, pô, é legal, motiva demais a gente. Muito obrigada de coração. E espero ir representar todo mundo bem em Kona. Conto com a energia de vocês e a torcida. 14 de outubro, anotem na agenda. Legal, 14 de outubro, tá, gente? Depois a gente vai colocar o link ali nos stories do podcast para todo mundo acompanhar e ficar na torcida pela Mari. É isso aí, vamos lá. Mari, muito legal te receber aqui. Você tem uma energia muito bacana, muito positiva, né? Do esporte, assim, tu vive esporte. Obrigada por ter aceito o nosso convite aí. Desejo felicidades aí na tua carreira, né? Mesmo até chegar em Kona, a gente sabe que ainda tem alguns meses, mas a gente vai estar te acompanhando e estamos aqui sempre à disposição. Foi um prazer, Josi, participar. Pô, desejo todo sucesso aí no podcast que tá começando, mas começando muito bem. E conta aí comigo para vir depois de Kona contar aí boas notícias. Ah, com certeza. A gente vai querer você aqui, tá? Mesmo que seja para contar que foi bem, que foi mal, mas a gente acredita muito no esporte e tenho certeza que você vai representar bem Floripa. Ah, legal. Obrigada, Mari. Obrigada a todos que estiveram aqui acompanhando. Se inscrevam no nosso canal, sigam o nosso Instagram Corrida na Rede Podcast e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.